Olá, conectadas! Primeiramente, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que venho compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações. E também compartilhe nossos vídeos para mais pessoas serem alcançadas pela Palavra de Deus. Nesta série sobre as mulheres da Bíblia, nós iremos falar hoje sobre Tamar. Tamar é uma figura bíblica que, apesar de viver em um contexto de grande adversidade e injustiça, demonstrou uma fé inabalável e coragem para lutar por sua dignidade. A história de Tamar é um exemplo de perseverança e confiança no propósito divino, e está registrada no livro de Gênesis, capítulo 38. Vamos ver como essa mulher se tornou uma verdadeira heroína ao agir com sabedoria e ação nos momentos difíceis. Tamar era nora de Judá, membro da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Ela casou-se com o filho mais velho de Judá, mas infelizmente seu marido morreu sem deixar filhos. Na época, a lei do levirato determinava que, se um homem morresse sem filhos, o irmão dele deveria casar com a viúva para gerar um descendente em nome do falecido. Tamar passou a ser esposa de Onã, irmão de mas ele também morreu sem gerar filhos. Neste momento, Tamar se viu diante de uma grande dificuldade. Ela ainda não tinha cumprido o seu propósito de dar um herdeiro à sua família e estava em uma situação de vulnerabilidade. A história de Tamar acontece em um momento crítico para a descendência de Judá. Ele tinha a responsabilidade de garantir que sua linhagem fosse preservada, mas por causa da morte de seus filhos, Tamar se viu desamparada. Judá prometeu a Tamar que a daria em casamento ao seu terceiro filho, mas não cumpriu sua palavra. Isso a colocou em uma posição ainda mais difícil, mas foi neste momento que ela tomou uma atitude corajosa, não só para garantir seu futuro, mas também para cumprir o plano de Deus. Tamar se encontrava em uma situação de grande desespero e desamparo. Ela estava sem marido, sem filhos e sem a promessa de um futuro seguro. Judá, ao não cumprir sua promessa, parecia ignorar as necessidades de Tamar, colocando-a em uma situação extremamente vulnerável. No entanto, ao invés de simplesmente esperar por uma solução, Tamar decidiu agir com fé e coragem, confiando que Deus tinha algo a realizar em sua vida, mesmo em meio à injustiça que enfrentava. Por quantas vezes não acontece isso conosco? Que no meio de situações de injustiça, dificuldades extremas, nós temos que nos levantar, temos que decidir agir com fé, termos coragem, confiando simplesmente na palavra que Deus deu ao nosso respeito. Tamar desempenhou um papel decisivo no cumprimento das promessas de Deus. A sua ação nos mostra a importância de confiar e agir de acordo com o que Deus nos instrui, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. Após perceber que Judá não cumpriria sua promessa, Tamar tomou uma atitude ousada e decidiu se disfarçar como uma prostituta para enganar Judá, que passava por uma fase de luto. Ela sabia que a linhagem de Judá precisava ser preservada. E para isso ela se tornou mãe dos filhos gêmeos de Judá, Pérez e Zerá. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, ele inicialmente planejou puni-la, mas foi surpreendido ao descobrir que ela carregava seus próprios filhos, com quem ele cumpriu a promessa de Deus. O ato de Tamar foi uma decisão ousada e cheia de coragem.
Ela não apenas se arriscou em uma ação que poderia ter lhe custado a vida, mas também demonstrou um entendimento profundo do propósito divino para a sua vida e para a linhagem de Judá. Sua ação foi parte fundamental do cumprimento da promessa de Deus, que mais tarde se realizaria através de seus filhos, que foram ancestrais de Davi e, mais importante, de Jesus Cristo. A coragem de Tamar e sua fé em que Deus cumpriria sua promessa, apesar das adversidades, nos ensina muito sobre perseverança, confiança em Deus e coragem em tempos difíceis. Tamar não foi uma mulher que se deixou vencer pela opressão ou pelas circunstâncias, mas ao contrário, usou sua inteligência e coragem para agir de acordo com a vontade de Deus. Sua história é um exemplo de como Deus pode usar qualquer situação, por mais difícil que pareça, para cumprir seus propósitos. Ele apenas espera alguém que tenha fé, que tenha coragem, para poder agir através das nossas atitudes. Tamar nos ensina que quando enfrentamos injustiça ou adversidades, devemos ter coragem para tomar decisões que estejam de acordo com o plano de Deus. Mesmo que sejam difíceis, apesar das circunstâncias complicadas, Tamar nunca perdeu de vista o propósito de Deus em sua vida. Sua ação foi uma demonstração de fidelidade e esse propósito, e isso fez a parte essencial da linhagem messiânica. Tamar teve sabedoria em agir na hora certa, com as atitudes corretas, buscando a preservação da promessa de Deus. Isso nos ensina que devemos agir com discernimento, buscando sempre a direção de Deus em nossas vidas. Tamar era uma mulher em uma situação extremamente difícil, mas Deus a usou para realizar sua vontade. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independente das dificuldades que enfrentamos ou das falhas de outros, para cumprir seus propósitos. Tamar é um exemplo de coragem, sabedoria e fidelidade a Deus. Mesmo em meio à adversidade, sua história nos desafia a confiar que Deus pode usar nossas circunstâncias, por mais desafiadoras que sejam, para cumprir seus planos. Ela nos ensina a agir com fé, sabedoria e ousadia, sabendo que Deus sempre tem um propósito maior para as nossas vidas. A história de Tamar é um lembrete de que mesmo em tempos de dificuldade, Deus está trabalhando para realizar seu plano perfeito em nós e através de nós. Que com essa história de Tamar, nós possamos então tomar essa lição, que Deus liberou uma promessa, uma palavra. Então, mediante a palavra, mediante a promessa, nós vamos decidir, vamos ousar, vamos ter fé, ter coragem e fazer aquilo que o Senhor já tem nos instruído, já tem nos falado a fazer. Em nome de Jesus, que possamos nesse dia de hoje sair com esta palavra: decisão, fé e coragem. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar esta palavra com mais alguém. Como ela está nos abençoando, também poderá abençoar muitas outras vidas. Em nome de Jesus. Amém.